O Emerson Pansieri está conosco, uma segunda-feira de reviravolta no Cruzeiro, uma mudança de rota, a diretoria resolveu manter Fernando Diniz. Emerson Pansieri traz mais informações. Fala comigo, Pansieri, boa noite. Boa noite para você, Álvaro Damião, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, Edu Panzi também. Deixa eu trazer as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, porque foi um fim de semana, especialmente ontem, em Caxias do Sul, com muita história envolvendo o técnico Fernando Diniz. Ele permanece no comando do time celeste. O Fernando Diniz, que no Cruzeiro chegou à terceira vitória na partida contra o Juventude, gol do Tevez, jogo então no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Eu até fiz uma pergunta para o Fernando Diniz na entrevista coletiva sobre essa saída dele. Por quê? Era a rota que o Cruzeiro tinha traçado. A presidência queria fazer uma alteração no comando do time celeste. Essa era a ideia. Mas não aconteceu, né? O Cruzeiro vai permanecer com o técnico Fernando Diniz. Teve uma reunião do Pedro Lourenço, o Pedrinho, com o Fernando Diniz e agora se acertaram para a próxima temporada e teve então esse aperto de mão, teve aí essa situação resolvida. Mas vale destacar que a apuração da Itatiaia veio de dentro do Cruzeiro, né? Uma fonte ligada ao Cruzeiro que falou dessa troca que poderia acontecer, que teria essa ideia de fazer uma mudança na comissão técnica. E te digo mais, Damião, o Cruzeiro chegou a sondar nomes. O Cruzeiro buscou profissionais no mercado. Buscou saber detalhes de salário, informação, entendimento de jogo. Mas o Fernando Diniz, então, permanece para a próxima temporada. Deixa eu trazer agora o recado da Visamundo, porque você sabia que a Visamundo não trabalha apenas com visto norte-americano? Ela providencia seu visto para vários outros países, Canadá, China, Austrália, Nova Zelândia. Para alguns países, contratando a Visamundo, você nem precisa ir ao consulado, porque ela providencia tudo para você. Organiza documento, são mais de 420 mil vistos. E tem Visamundo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília. Você vai tirar seu visto com a Visamundo no 3309-9449, 3309-9449. Enfim, Damião, Fernando Diniz continua para a próxima temporada. Pois é, em cima do que a gente falava, em cima do que o Pansieri acabou de falar, daqui a pouco eu tenho uma outra pergunta para você sobre o Matheus Vital, se ele realmente está de saída, Pansieri, mas daqui a pouco você responde. Primeiro, Edu Panzi, sobre ainda esse caso do Fernando Diniz. Os números do Fernando Diniz na temporada, não é no Cruzeiro, é na temporada, são ruins demais. Um negócio assim, é coisa de assustar qualquer um. Com a vitória de ontem, são 3 vitórias no Campeonato Brasileiro em 22 partidas, somando as partidas do Fluminense e as do Cruzeiro. Segurar um treinador numa situação como essa, eu confesso pra você que eu nunca vi ninguém segurar. A não ser que você acreditasse demais. Acredita demais, sendo que você perdeu a Libertadores. Quando ele chegou, ele era 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Terminou em 9º, perdeu a vaga na Libertadores. O que faz segurar um técnico numa situação como essa? Primeiro, eu acho que houve um erro ao mandar o Seabra embora. Você não manda embora um cara que estava fazendo um ótimo turno, como fez o Cruzeiro, e que estava avançando na Copa Sul-Americana, e que inclusive foi mandado embora um jogo depois de ter vencido o Libertad lá no Paraguai. Estava encaminhando a classificação para uma semifinal de Sul-Americana por conta de uma oscilação. A primeira oscilação que o Seabra teve na temporada foi suficiente para ele ser mandado embora. E aí veio o Fernando Diniz. E quando do anúncio do Fernando Diniz, dia 23 de setembro, a gente falava aqui, olha, quando você contrata um Fernando Diniz, que tem um jeito específico de jogar, é um cara que precisa de tempo para trabalhar, no final de setembro é porque você está acreditando no Fernando Diniz para a próxima temporada também. Você está fazendo uma aposta e contratando um cara para um trabalho de longo prazo. Independentemente do que aconteça de outubro até o dia 8 de dezembro, final do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro contrata um treinador pensando na próxima temporada. Um treinador como Fernando Diniz. E aí os resultados não vêm nesses 2 meses de trabalho. O desempenho, raríssimos são os bons jogos que o Cruzeiro fez. Você conta nos dedos. Criciúma, Grêmio, Lanús, lá na Argentina. A maior parte do tempo contra o Vasco, aqui no Mineirão. Citei 4 de 15. Os outros foram ruins. Então, e na coletiva dele, ele frisou isso, não que ele tenha feito questão de frisar, mas ele frisou.
ele frisou que o Cruzeiro perdeu alguns jogos que merecia ganhar. Mas isso é do futebol, é com muita gente. O Bragantino deve estar falando isso lá pro torcedor dele. O Seabra também perdeu alguns jogos. O Seabra perdeu alguns jogos que merecia ganhar. Normal. O Atlético, o Milito vai falar isso. O Botafogo perdeu. O Botafogo perdeu. Então isso não é, sabe? Você não vai. Se você for avaliar por isso aí, fala que assim, não, eu quero saber na hora que o bicho tá pegando. O que você faz? O que você faz? E é pra mim, por exemplo, o que fez demitir o Milito. Falou, quando o bicho tá pegando, o que você faz? Quando o bicho tá pegando, eu ponho 3 zagueiros. E eu pego um volante, coloco na zaga e coloco 2 zagueiros no banco. E na hora que eu tenho que mexer, eu tiro o jogador que foi o melhor do Campeonato Brasileiro ano passado e coloco ele no banco e coloco o Bernard, que veio pra cá, ninguém sabe até hoje. Mas o Milito não foi demitido por isso, né? Tanto que ele chegou na final da Libertadores da Copa do Brasil com o volante de zagueiro e foi o melhor zagueiro. Inclusive o Batalha é o zagueiro na seleção da Libertadores. Isso é indiscutível. O Batalha hoje é um jogador muito mais completo. Mas a gente tá falando do Cruzeiro. Eu acho que não dá pra gente cravar que 2 meses são suficientes pra dizer que o cara não presta. 15 jogos são suficientes pra dizer que o cara não presta e 15 jogos envolvendo quarta semifinal do Sul-Americano. A gente tá falando aí de 4 jogos de mata-mata e um de mata, uma final contra um time melhor, que é o Racing, e os outros 11 jogos de Campeonato Brasileiro, e que a reta final você perdeu seus principais jogadores, um monte de jogador que não tinha essa sequência de jogos do calendário brasileiro. Matheus Pereira nunca na carreira jogou esse número de jogos. O Willian há muito tempo não jogava esse número de jogos. Os jogadores que foram contratados estavam vindo de férias. O Wallace, Matheus Henrique, enfim. Existem outras justificativas também para o Cruzeiro não ter rendido. E esse mesmo Cruzeiro que não rendeu com o Diniz já não vinha rendendo com o Seabra. Eu gosto da manutenção do Diniz. O meu questionamento não é nem o desempenho ou o resultado, que isso aí tá nítido, tá escancarado. Todo mundo tá vendo que o desempenho e o resultado com o Diniz não foram bons. Eu acho que o que a gente tem que pegar da coletiva do Diniz de ontem é o que ele escancarou do problema interno dentro do Cruzeiro. Que ele chamou de conversa de muro, que ele falou que as coisas no Cruzeiro são tratadas via imprensa. Isso aí é muito... Cara, isso é grave. Grave demais. E o Cruzeiro não se pronunciou depois disso. E eu repito, eu vou bater nessa tecla aqui. O Pansieri levou a informação pra coletiva. Mas não era só o Pansieri que tinha informação, não. Todo mundo ia fazer essa pergunta pra ele. Todos os setoristas do Cruzeiro tinham essa mesma informação. Será que todo mundo inventou? Ou será que a coisa realmente partiu de dentro pra fora? Partiu de dentro pra fora. Você é repórter, Álvaro Damião. Partiu de dentro pra fora. Quem deu a notícia pro Pansieri não conseguiu bancar. Você morre com a informação no bolso? Eu não. Chegou a informação pra você, o que você faz? Eu vou lá e dou a notícia aí. Senão vai vir outro, vai te engolir. Vai dar do mesmo jeito a notícia. Então a informação saiu de lá pro Pansieri, pro Samuel, pra Dimara, pro Thiago, pra todo mundo que cobre o Cruzeiro. Todo mundo tinha uma informação e que era praticamente a mesma. A diferença é que o Pansieri levou essa informação pra coletiva. E entregou pro treinador. E o treinador, ele falou, olha, tem uma semana que eu tô ouvindo isso. Só que pra mim não chegou. E aí ele escancarou um problema. E depois, hoje teve a reunião que você citou e que o Pedro chancelou a permanência dele. E eu acho que o Cruzeiro tinha que vir a público. Falar, olha, os setoristas mentiram. Ou então, não, realmente a gente tinha uma ideia de demitir, mas uma conversa do dono do clube com o técnico mudou o cenário. E não tem problema nenhum. Nenhum, cara. Eu já mudei de opinião aqui um monte de vezes na rádio, já reconheci erro meu aqui um monte de vezes. Não é porque a imprensa deu a notícia de que o cara vai sair. Não é porque a imprensa deu a notícia que o cara vai sair, que o cara tem que sair, não. Se quem comanda o clube, se quem quer, né, e repensar a ideia, é até por um lado falar que assim, ó, vamos ver o que o povo faz. Como é que vai ser a reação disso? Você lembra, teve um jogador que o Cruzeiro ia contratar? O próprio Dudu, que anunciou que ia trazer o Dudu de volta. Aí depois o que fez? Repensou e falou que, nossa senhora, mexer com isso não. Mexer com isso não. Não vamos mexer com isso não. E agora pode ser que contrate o Dudu novamente. Então não tem problema nenhum o Cruzeiro falar uma coisa e depois repensar e ver que o melhor para ele, quem tem que escolher o melhor para o Cruzeiro é o Cruzeiro. Nós damos a notícia. A notícia ontem era que o Fernando Diniz ia sair, a notícia hoje é que o Fernando Diniz vai ficar e ponto final. Em cima do fico, aí nós vamos fazer as nossas análises. O que ele errou em 2024 que ele tem que consertar para 2025, Panzi?
Ô Álvaro, primeiro eu acho que ele tem que ter um elenco com características que se encaixem melhor no modelo de jogo do Diniz. Eu acho que o Diniz precisa rever algumas coisas também, tá, Álvaro? O bom treinador, ele tem variação, ele entende que o momento ele precisa mudar, abrir mão algumas vezes das suas convicções. Que obviamente cada adversário é diferente do outro. Isso, claro. Então com um adversário você coloca 3 zagueiros, com outro adversário você coloca 2 zagueiros só. E outra, Poxa, você eu não fazer sei por que os caras mantêm um esquema e vai com aquilo até o final. E você fazer, por exemplo, o Diniz gosta de fazer uma saída desde lá de trás, usando o goleiro. Se você tem um adversário... chegou a falar ontem que o Cássio melhorou demais com os pés, da onde? Eu discordo. Eu também, nunca vi isso não. Mas enfim, se você tem um adversário que é muito bom na pressão na saída, você vai ter que abrir mão disso. Por exemplo, o Palmeiras é um adversário que é muito bom na pressão na saída. E o Cruzeiro abriu mão disso no jogo contra o Palmeiras. Foi um Cruzeiro um pouco diferente. Eu acho que isso precisa acontecer agora. A cobrança vai aumentar porque ele vai ter tempo, ele vai ter pré-temporada, ele vai ter estadual e ele vai poder errar nesse campeonato que é mais fraco, ele vai poder implementar na pré-temporada seu modelo de jogo e a cobrança vai ser alta. O Diniz está no Cruzeiro. Trabalhar no Cruzeiro não é moleza, não. Você tem uma cobrança e o Cruzeiro mudou de patamar desde que o Pedro assumiu. O Cruzeiro vai entregar ao Diniz, provavelmente ali na frente, um Gabigol. Pode ter um Dudu. Outros reforços virão de potencial técnico maior e ele vai ter que entregar mais, isso é fato. E às vezes também, na conversa da direção com o próprio Diniz, falaram isso pra ele. Falaram que assim, nosso projeto para 2025 é contratar fulano, beltrano, ciclano, é montar um time assim. E ele pode olhar pro presidente, ou seja, pro diretor de futebol, para quem tá passando a informação pra ele. Isso é a minha cara. Foi assim que eu fui campeão da Libertadores. Foi assim. Foi com times igual esse que você quer montar. Você não quer arriscar comigo? Arrisca comigo, rapaz. Você tá preocupado aí, eu sei que você tá preocupado, você tá analisando em cima desses números aí, ó. Os números não são bons realmente, mas o Fluminense que eu estava, oscilava demais. Já era um time muito envelhecido. O Fluminense é muito envelhecido. É um time que, nossa senhora, dispensou Marcelo, Ganso, joga no Fluminense. Ontem o menino tá até hoje lá, atravessando o campo para dar abraço no outro... Como é que é o nome dele? JK? Não, que é volante doido lá, que era do Palmeiras. O Felipe Melo. Que é isso? O Fluminense é um time de master. E há 2 anos atrás, 2 anos atrás o cara que tem 35 hoje tinha 33, é outra história. Em futebol, 2 anos fazem, principalmente para quem tá envelhecendo. Não faz diferença. De 23 para 25 não faz tanta diferença. Agora de 32 para 34, de 33 para 35, 36 para 38, 36 para 38 faz uma diferença. A recuperação é mais lenta. Muito lenta, muito mais. Faz diferença. Né? Então pode ser isso. Às vezes, e qual que é o problema do Cruzeiro sentar, repensar e falar para ele, tá bom, vamos apostar nisso. Mas o Álvaro, eu acho que o Cruzeiro, o diretor de futebol, o CEO, que é o Alexandre Matos, eu já falei aqui, desde a época do Ronaldo, e eu vou repetir aqui outra vez. Eu acho que dono de clube não tem que ir para microfone toda hora, não. Dono de clube paga muito bem CEO e diretor para assumir essas broncas. É isso aí. O cara tem que, nessa hora, chamar para ele, pegar o microfone e falar. Desde a época do Ronaldo que eu falo, o Ronaldo tem que falar, não. Dono de clube tem que falar, não. O Ronaldo inventou uma coletiva por semana, não lembra? Quem tem que falar é o Deu CEO certo só enquanto tava que bom. Ganha 200 mil para isso. E ele tem que assumir essa bronca. Então, alguém de dentro do Cruzeiro tem que sentar e explicar essa situação que ficou muito feia. Com o Diniz, com a imprensa, ficou feia. Ficou estranho demais. Ô, Pansieri, antes de você falar, deixa eu dar um recado para você que tem em casa. O Aquabit não para de inovar. Agora tem mais uma novidade no maior parque aquático de Minas Gerais. Águas quentes. É isso mesmo. Águas quentes com rio lento e mais 2 piscinas. Você não vai precisar mais ir para Caldas Novas. Agora tem água quente aqui ao lado de BH. Garanta sua cota e venha curtir as águas quentes do Aquabit. Chame agora mesmo no WhatsApp 31 99406 8018. Venha conhecer mais essa nova atração do Aquabit. 31 99406 8018. Ô, Pansieri, o Matheus Vital realmente tá de saída do Cruzeiro? Fala comigo, Pansi. Pois é, Damião, o Cruzeiro vai anunciar em breve essa venda do meio atacante Matheus Vital ao Necaxa do México. E pela negociação, os mexicanos vão pagar ao Cruzeiro aproximadamente 300 mil dólares. Isso aí é mais ou menos R$1.800.000. Esse valor pago pelo Necaxa diz respeito aos 35% dos direitos econômicos que cabem ao Cruzeiro, né? O Corinthians, antigo clube do jogador, tem 50%, os outros 15%
são do próprio meio atacante. O Matheus Vital, que tinha contrato com o Cruzeiro até 2025, agora sendo negociado com o futebol mexicano. O Cruzeiro também resolvendo a situação de alguns atletas que não estavam nos planos para a próxima temporada. Então, o Gabriel Grando sendo devolvido ao Grêmio, o lateral direito Wesley Gasolina não permanece, o Ramiro também não permanece, o Barreal e o Rafa Silva. Todos esses contratos estavam se encerrando. Esses jogadores, então, não ficam para a próxima temporada. E hoje a novidade foi o Christian, jogador que está sendo contratado do Atlético Paranaense, foi à Toca da Raposa, até para conhecer essa estrutura agora do centro de treinamentos dele. Ele troca o CT do Caju, do Atlético Paranaense, para treinar na Toca da Raposa. Damião. Tá certo.